muito bom poder entrar na sua casa, é bom ministrar a você a palavra de Deus, e eu tenho certeza que a palavra de Deus nesse dia de hoje vai falar ao seu coração. Portanto, permaneça ligado, permaneça ligada, minha irmã querida, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre um propósito, ela tem um objetivo, e eu tenho certeza absoluta que o objetivo do Senhor é alcançar a sua vida e ministrar uma palavra, a palavra que você está necessitando, que você está precisando, porque Deus te conhece, Ele te sonda e Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Mas eu quero aproveitar e dizer que tem uma família bonita, uma família forte, porque serve a um Deus forte, aqui na cidade de Uberaba, e essa família quer abençoar a você, dando uma forte salva de palma a você. Que Deus te abençoe. O Salmo 46, verso 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Diga comigo assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu tenho algo a dizer a você. A fé é o maior recurso, a fé é o maior recurso que alguém pode ter. A fé é o maior recurso que você pode ter. Você pode até perder tudo que você tem, mas se você tem fé, certamente você vai pegar de volta, você vai receber de volta aquilo que você perdeu. Não apenas aquilo que você perdeu, mas também aquilo que Deus tem reservado, preparado para você. Mas uma coisa eu quero que você entenda: você precisa saber qual é a qualidade da sua fé. Eu não estou falando apenas de uma fé natural, que todas as pessoas têm uma fé natural. Precisamos cultivar, precisamos alimentar uma fé sobrenatural. Se você me perguntar como, eu digo que na verdade todos nós precisamos, carecemos de uma coisa chamada avivamento. Porque com o decorrer do tempo, com o passar dos dias, muitas vezes nós caímos numa mornidão espiritual. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente, até estão na igreja, mas estão mortas espiritualmente e não têm experimentado o melhor que Deus tem para ela. Como é que eu alimento a minha fé? Com óleo fresco da unção e com a presença de Deus. Você alimenta a sua fé com a presença de Deus. Todos os dias nós precisamos nos alimentar. Todo dia você precisa alimentar o seu corpo. E muitos alimentam de uma forma especial. Um atleta, ele se alimenta de uma forma especial. Um alimento balanceado, especial. A nossa fé também, ela precisa ser alimentada de uma forma especial. E se você me pergunta como? Alguns estão distraídos, não sabem que precisa alimentar a sua fé, não sabem que poderão robustecer a sua fé e ter a sua fé melhorada.
Mas o Salmo 23, verso 5, eu quero que você entenda comigo, o Salmo 23, verso 5, diz que o Senhor prepara uma mesa para mim, na vista, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Então a minha fé é alimentada, e Deus quer alimentar a minha fé, e você tem direito. Deus coloca à sua frente uma mesa. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. O Salmo 23, verso 5 diz que Deus prepara à sua frente uma mesa, na presença até mesmo do seu inimigo, daqueles que tentam segurar, daqueles que tentam te prender. E o Senhor te alimenta até que o seu cálice transborda. Até que a sua vasilha esteja completamente cheia. Isso é, na verdade, alimentar a sua fé. Por isso, querido, entenda isso. O desejo do coração de Deus é que você passe por um avivamento. Que você não seja um morno espiritual. Que você não seja uma pessoa parada e estacionada espiritualmente. Aliás, as religiões, os tradicionais, eles se opõem a um avivamento. Eles não desejam, por quê? Porque a religião, na verdade, é uma coisa morta, repetitiva, que na verdade dá culto a homens e não a Deus. Por isso que existe uma palavra chamada anticristo. Anticristo é quando alguém, quando um homem, quando uma pessoa é substituída pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor. Quando alguém é colocado no lugar de Deus, aí o culto não é ao Senhor, o culto é a uma pessoa, e essas pessoas se opõem e até mesmo lutam contra o derramar do Espírito, o avivamento que Deus está trazendo a essa nação, e o Senhor vai varrer essa nação chamada Brasil. Esse país não se chama Brasil à toa. Isso se será um verdadeiro braseiro cheio da presença do Espírito Santo. Eu quero que você entenda uma coisa, por favor, querido. O Salmo 46 diz que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso significa que você não pode se conformar, ficar apenas na beirada do rio, olhando essas correntes que alegram a cidade de Deus, olhando, vendo essa corrente passar, apenas admirando. Você pode entrar nesse rio, você pode se banhar nesse rio, porque o Senhor tem preparado uma mesa, e Ele promete que o seu cálice vai transbordar. De que forma? Quando você se mantiver sedento. Deus busca homens e mulheres sedentos, famintos da palavra dele. A palavra de Deus fala no caderno de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Diz assim: clama a mim. Quando você clama ao Senhor, o Senhor te responde. Quando você clama ao Senhor, o Senhor te anuncia coisas novas. Mas você precisa clamar, você precisa ter sede, você precisa ter fome da presença de Deus. E a presença de Deus irá contigo por onde quer que você for. O que devo fazer para alimentar a minha fé? Eu preciso ter sede de Deus. Deus busca homens com os corações sedentos, com os corações famintos, pessoas que adorem, pessoas que se prostram, pessoas que ganham o seu tempo se prostrando na presença do Eterno de Israel. Quando é que Deus fala conosco? Quando é que Deus se apresenta a você? Quando é que Deus se mostra a você?
Algum tempo eu perguntava ao Senhor: Senhor, por que algumas pessoas leem a Tua palavra, mas não entendem absolutamente nada? Por que algumas pessoas leem, pessoas boas, mas leem, mas não sabem absolutamente nada? O Senhor não revela nada. Por que, Deus? O Senhor ministrou ao meu coração. Deus só se revela àqueles que têm o coração aberto para receberem a sua palavra. Deus só se revela àquele que tem o coração disposto a obedecer aquilo que a palavra revelou. Por quê? Porque Deus não dá pérola para porcos. Dá pérola para porco é dar uma coisa preciosa a alguém que não vai fazer uso, alguém que não vai obedecer. Então Deus não revela. Mas aquele que busca, aquele que tem um coração aberto, aquele que tem um coração receptivo a ouvir e a obedecer a esse, Deus abre a sua palavra, Deus revela a sua palavra. Isso é mergulhar nos rios de Deus. E o Senhor não quer que você fique apenas com os tornozelos dentro d'água, não apenas com os joelhos dentro d'água, não apenas com a água pelo pescoço, mas o Senhor quer que você mergulhe nessa água profunda, e certamente o avivamento virá sobre a sua vida, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. E o avivamento vindo sobre a sua vida, você terá essa vida e Deus te encherá com o poder e com o Espírito dele. Então Deus quer se revelar. Eu disse a primeira coisa: existe uma mesa posta para você. A segunda coisa, preste atenção. Deus quer se revelar a você. Quando? Como? Quando você estiver disposto a mudar algumas coisas na sua vida. Quando você tiver a disposição, meu querido, de transformar algumas coisas em sua vida. Nós aconselhamos muitas pessoas, mas algumas pessoas, oração não muda, aconselhamento não muda, reguada na cabeça não muda. Por quê? Porque não quer mudança. A mudança precisa ter a disposição, porque existe algo dentro de você que o diabo não coloca a mão, Deus também não coloca a mão, mas é o seu livre-arbítrio, é você quem decide. É você que diz assim: eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero fazer mais. Sabe, querido, alguém só pode ser ajudado quando ele desejar, no mais profundo do seu coração, ser ajudado. Eu não sei se você está ouvindo o que eu disse. A palavra de Deus nos fala no caderno de Atos dos Apóstolos, que haviam homens, capítulo de número 2, havia homens entristecidos, havia homens amedrontados, havia homens que não tinham coragem sequer de ir para a rua para anunciar aquilo que Jesus disse que eles deveriam anunciar. Mas acontece que eles estavam na expectativa, eles estavam esperando. E a palavra de Deus diz que de repente veio sobre eles um vento impetuoso, de repente veio sobre eles uma chama de fogo, línguas de fogo repartidas
sobre aqueles homens e aquelas mulheres. Entenda uma coisa: a sua fé será fortalecida quando algumas coisas na sua vida forem varridas pelo vento. Normalmente, quando acontecem os vendavais, normalmente quando acontecem as tempestades, as telhas que estão soltas, elas voam. As árvores que as raízes não são profundas, elas são arrancadas. Por quê? Porque não estava firme. Porque estava podre. Porque não servia para nada, não tinha consistência. Assim é o que Deus faz conosco. Deus permite que alguns vendavais venham sobre a nossa vida. Para quê? Porque aquilo que não presta, aquilo que está solto, para que isso seja arrancado da nossa vida. Mas a palavra diz que veio também o fogo do Espírito, querido. Ele queima aquilo que é apenas palha na sua vida. Deus quer que você seja consistente, Deus quer que você seja firme nas suas convicções. Por isso, algumas coisas velhas, alguns entendimentos equivocados precisam ser desfeitos, e a palavra, ela vem exatamente nos confrontar, para que aquilo que não é de Deus esteja saindo, deixando a nossa vida. Por isso, o Pentecostes, ou o fogo do Pentecostes, tem um propósito. O propósito se chama mudança, e mudança radical. Mudança radical. Mas é necessário que você entenda, que você deseje profundamente no seu coração a ser transformado. Alguém que resiste à mudança quase sempre está resistindo ao próprio desejo de Deus. Resistir à mudança é resistir à voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Alguém que não aceita a instrução, naturalmente rejeita a vida. E a terceira coisa, preste atenção: quer ter uma fé sobrenatural, quer ser renovado, meu querido, abrace o que Deus tem para você, ainda que Ele exigir de você uma grande mudança. Abrace, segure aquilo que Deus tem para você, ainda que isso tiver que ter uma grande mudança. O Salmo 102, verso de número 16 diz assim: quando o Senhor edificar a Sião, a sua glória haverá de se manifestar. Quando Deus edificar a sua vida, ou quando você abrir o seu coração, quando você desejar mudança, quando você permitir que Deus mude a sua vida, aí a glória, a palavra glória em hebraico é kabod. Kabod significa peso. Você vai sentir o peso da glória de Deus sobre a sua vida. Ou seja, Deus tem que edificar a Sião. E quando Deus concluir a obra que Ele tem na sua vida, eu acho que você não ouviu o que eu disse. Quando Deus concluir a obra que Ele tem na sua vida, a glória dEle vai manifestar sobre a sua vida. Por isso que alguém que resiste ao avivamento, por isso que alguém que resiste ao poder do Espírito Santo de Deus, está resistindo ao próprio Deus. E a igreja do Senhor não resiste à nova estação. A igreja do Senhor não resiste o que Deus tem para fazer sobre ela. Por quê? Porque o avivamento virá quando eu entender que Deus tem mais e coisas melhores. Quando eu buscar de todo o coração, quando eu tiver um coração completamente aberto. A palavra diz: existe um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu não sei se você aceita essa palavra sobre a sua vida. Eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse homem, essa mulher. Toma essa vida em tuas mãos. Pai, nós não queremos andar de qualquer forma. Não queremos ser cristãos mais ou menos. Não queremos nos alimentar apenas aos domingos quando viemos à tua casa. Mas queremos, Senhor, mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Pai, para que a Tua glória, para que o Teu poder venha a se manifestar em nossa vida. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e graças a Deus.